Olá, meus irmãos, meus amigos em Cristo. Diante de tantos acontecimentos que estão sucedendo nos últimos momentos, nós vemos que a Igreja de Cristo Jesus, ela está vivendo os seus últimos instantes na Terra. Nós estamos vivendo a carta da Igreja de Laodiceia, escrita às igrejas da Ásia no Apocalipse. Nós vemos, meus amados irmãos, que na carta de Laodiceia, Cristo, ele diz a carta de Laodiceia: não sejas frio nem morno. E também ele diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos, meus amados, que a igreja está vivendo os seus últimos instantes, seus últimos momentos na terra, os seus últimos segundos na terra. João, ele pode dizer em 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele pode dizer na sua carta, ele diz: filhinhos, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Quando nós olhamos na palavra de Deus, meus amados irmãos, os acontecimentos, a palavra se cumprindo, nós vemos, meus amados irmãos, que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está sobre a mão de Deus, sobre a mão de Deus. Deus está acima de tudo. Todas as profecias estão se cumprindo, todos os acontecimentos já foram profetizados na palavra de Deus. E nós vemos, meus amados, que está para se cumprir, meus queridos irmãos, aquela passagem lá no Evangelho de São Mateus, que o próprio Senhor Jesus, ele pode dizer em Mateus, no capítulo 24, e o versículo de número 35, ele pode dizer: como relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Então, meus queridos irmãos, é tempo da igreja se despertar, é tempo da igreja estar preparada, é tempo da igreja estar, meus queridos irmãos, diante de todos os acontecimentos, estar com a sua vida no altar de Deus, para que não possamos ser pegos, meus amados irmãos, desprevenidos, mas sim preparados para esse grande dia. Nós vemos, meus queridos irmãos, as pandemias, nós vemos as guerras, nós vemos os falsos profetas, nós vemos, meus queridos irmãos, que tudo isso está se cumprindo e apontando para quê, meus amados irmãos? Para a volta eminente do nosso Cristo, do nosso Salvador, do nosso Redentor. Lucas, ele pode dizer, no capítulo 21, versículo de número 28, nos diz a palavra de Deus aqui, o qual Lucas escreveu para nós, dizendo: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que tudo mostra para que a hora da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja, aleluia, está muito próxima. E nós devemos também, meus queridos irmãos, estar pensando, estar meditando, estar acautelando com a nossa fé, com a nossa posição como cristão. É hora também da igreja estar edificando para ouvir o som da última trombeta, que como relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente.
assim também quando as trombetas soarem nos céus, aleluia, a igreja de Cristo Jesus, ela possa estar na palavra, possa estar preparada, possa estar precavida, para que esse dia não nos pegue de surpresa, meus queridos irmãos. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, e o versículo de número 12 também vem nos dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Cristo, meus queridos irmãos, ele deixou essa palavra, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Agora vem de encontro, meus queridos, a muitas doutrinas que muitas pessoas dizem: não, eu já aceitei a Cristo, eu estou salvo. Não, o próprio Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós ainda não somos salvos, meus amados. A nossa batalha, a nossa vitória está no final. É quando nós chegarmos lá no fim. Não é agora, ainda não somos salvos, a igreja ainda não está salva. A salvação é quando as trombetas soar, meus queridos irmãos. Aleluia! E Cristo aparecer no alto céus para receber a igreja. Aquele encontro maravilhoso quando a igreja estará encontrando com Cristo. Aleluia! Ali nós seremos salvos. Então precisamos estar preparados, meus amados. Precisamos estar com a nossa vida no altar de Deus, para que nós possamos ouvir o som da trombeta e voar ao encontro do nosso Deus. Pedro, ele disse ali em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, e no versículo 7 ele pode nos dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É Cristo que tem cuidado da igreja, meus amados irmãos. É Cristo que tem cuidado do seu povo, aquele que foi comprado, lavado e remido, aleluia, no sangue do Cordeiro, no sangue remidor, aleluia. E para isso, meus queridos irmãos, a igreja precisa ter fé. A igreja precisa estar alicerçada, aleluia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé, meus queridos irmãos, a igreja precisa ter na esperança da volta de Cristo. Fé, a igreja precisa ter, meus queridos irmãos, na confiança da proteção de Deus. Fé, a igreja precisa ter, meus amados irmãos, que o fim está próximo. E fé, a igreja precisa ter para estarmos preparados para a vida eterna que está muito próxima, meus queridos irmãos, aleluia, se entregue àqueles que aceitarem ao Senhor e permanecerem até o fim, porque realmente tudo já se cumpriu, só falta a volta iminente de Cristo, aleluia. Assim, meus amados irmãos, como que para o povo egípcio, para o povo de Israel, que estava no Egito, perdido, escravizado, sendo humilhado, sendo maltratado, não achava uma solução, não achava uma saída. Assim como eles, chegou o dia deles saírem do Egito, depois de 430 anos de escravidão, assim também, meus queridos irmãos, a volta iminente de Cristo está às portas, aleluia. E o brado de alerta para a igreja de hoje, meus queridos, é esse grito que Cristo está às portas, aleluia. E Hebreus capítulo 3, versículo 15, vem nos dizer, meus amados irmãos, na palavra de Deus,
aleluia, que nos fala, enquanto se diz, hoje se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações como na provação. Aleluia, meus amados irmãos, vamos estar alerta, porque Cristo está às portas. O brado, o grito dos últimos momentos, dos últimos acontecimentos, das últimas catástrofes que assolam a humanidade, das guerras, das pandemias, tudo isso mostra que Cristo está voltando e nós precisamos estar alerta. Amém, meus queridos irmãos? Oremos uns pelos outros, intercedemos pela nossa nação, pela nação de Israel, intercedemos, meus queridos irmãos, por aqueles que ainda não conhecem a palavra, porque as trombetas estão preparadas. Logo nós ouviremos o toque da trombeta, nós subiremos ao encontro de Deus e estaremos eternamente com Ele na sua glória. O brado de alerta para os dias de hoje, meus amigos, meus amados irmãos, Cristo está às portas para buscar o seu povo. Tudo nos mostra que Cristo está voltando. Amém. Fiquem todos com Deus.